ele foi o nosso palestrante de ontem, vou utilizar assim, nosso primeiro simpósio, porque, querendo Deus, esse vai ser o início de uma história que iremos perpetuar daqui para frente. Então, pela fé, eu digo que foi o nosso primeiro simpósio. Então, ele participou, e aqui um adendo: quem não pôde vir, perdeu. Como diz aí no jargão, perdeu a bênção. Foi um grande momento, aprendemos muito, e esperamos que possamos ser iluminados por Deus para podermos aplicarmos, tá, o que aprendemos ontem, o que com certeza iremos aprender também hoje na escola unificada, né, na classe única, e que possamos não só ouvirmos, mas também colocarmos em prática. Então, o nosso irmão pastor, ele é plantador de igreja da Presbiteriana Vinde, falei certo? Capelão do Colégio Cristão, Atos, e vai nos levar agora aquilo que Deus já preparou para os nossos corações nessa manhã. Ele vai pedir para ele depois estar apresentando a sua família, que ele veio acompanhar de toda a sua família, que ele possa estar fazendo a apresentação aos nossos irmãos. Pastor? Bom dia, queridos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao Conselho da Igreja, na figura do seu pastor, Pastor Sidney. Obrigado pelo convite, foi um prazer estar com vocês, e eu louvo a Deus que esse tenha sido o primeiro de muitos outros encontros para falarmos da Escola Bíblica Dominical. Eu sou pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana dos Ipês, em Cajamar, sou plantador de igreja na cidade de Vinhedo, a Igreja Presbiteriana Vinde, atuo como capelão do Colégio Cristão Atos, e eu vim com a minha esposa e com meus 2 filhos, vieram acompanhando, a Cindy, o Vitor e minha esposa Luana. Bom, vamos abrir as nossas Bíblias lá no Evangelho de Jesus Cristo, conforme nos ensinou Lucas, o médico amado, capítulo de número 10, versículo de número 25 até o versículo de número 37, um texto conhecido do cristianismo, da igreja como um todo. E nós vamos meditar nesse texto nesta manhã. Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 25 até o versículo de número 37. Eu peço à amada Igreja do Senhor que se coloque em pé, em reverência à santa palavra do Senhor. Lucas 10, do versículo 25 em diante, está escrito assim: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente. Faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho. E, colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastardes a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores?
Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele? Então Jesus lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Feche seus olhos, baixe a sua fronte, vamos falar com Deus mais uma vez. Senhor, sua palavra foi aberta e lida nesse lugar. Nós rogamos que o Senhor abençoe não apenas aquele que ouve, mas também aquele que prega. Abençoe ao que ouve, para que seus ouvidos estejam abertos e seu coração disposto a receber a palavra e aplicá-la no seu cotidiano. Obviamente, homem nenhum é capaz de fazer essas coisas sem a intervenção do Teu Espírito, e por isso oramos a Ti. Pedimos também que o Senhor dê condições daquele que prega ser fiel, fiel à Tua palavra, e que a Tua palavra encontre todos os propósitos aos quais o Senhor mesmo estabeleceu na vida de todos nós, neste lugar, nesta manhã, neste dia do Senhor. Fale com sua igreja, nós te pedimos isso orando em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Antes de nós começarmos a expor o texto propriamente dito, é necessário que nós levemos em conta o contexto anterior aos quais os acontecimentos ocorreram. Vale lembrar que Lucas 10, principalmente esse texto que nós lemos, neste sentido, faz parte do discurso que Jesus está proferindo aos seus discípulos. Discípulos estes que haviam sido enviados em missão, a missão dos 70. Isso está na primeira parte do capítulo de número 10. Quando os discípulos regressam dessa missão, eles regressam todos cheios de alegria. Olha o versículo de número 17. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo Teu nome. Imagina a cena, Jesus vai separar os discípulos de 2 em 2, vai enviá-los em missão, os discípulos saem em missão e eles voltam entusiasmados, porque até os demônios haviam se submetido à palavra dos discípulos no nome de Jesus. Jesus disse aos discípulos, no versículo de número 19, não se alegrem porque os espíritos vos submetem. Esse não deve ser o grande motivo da vossa alegria, mas o grande motivo da vossa alegria é porque o vosso nome está arrolado nos céus. Em outras palavras, o motivo da alegria de cada cristão não deve ser os seus feitos missionários, mas algo anterior aos seus feitos missionários, a própria salvação. Jesus vai dizer aos discípulos: vocês estão se alegrando pelo motivo errado. O motivo da vossa alegria é a vossa salvação, é o fato do vosso nome estar escrito nos céus. Esse é o grande motivo. Jesus vai continuar dizendo no versículo de número 1, que essa é uma dádiva revelada aos pequeninos, não aos grandiosos. Naquela mesma hora, versículo de número 21, disse o Senhor no Espírito: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, esse foi o seu agrado, revelar tamanha salvação e salvar os pequeninos, salvar os indignos, não os grandiosos, os poderosos, não aqueles que de fato eram os donos do mundo, mas sim os pequeninos. E a partir de tudo isso é que surge esse embate entre o intérprete da lei e o Senhor Jesus Cristo. E esse é um embate muito inteligente das duas partes. Note que o texto começa com a apresentação do homem que vai debater com Jesus, certo homem intérprete da lei, e o motivo do debate. Versículo 25, esse homem se levanta com o intuito de pôr Jesus à prova. Então aqui nós temos uma disputa, nós temos um debate, nós temos aqui
um jogo de xadrez, nós temos aqui uma luta de espadas, nós temos aqui um confronto entre o intérprete da lei e o Senhor Jesus. E o intérprete da lei é muito sagaz, é muito inteligente. A primeira pergunta é uma pergunta de uma inteligência enorme. Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E note que há uma confusão aqui nos termos e é proposital. O que eu faço para herdar? Ora, herança não se recebe por feitos. Eu não tenho como me tornar herdeiro, a não ser que eu nasça naquele a qual eu vou receber a herança. Eu só posso receber a herança do meu pai. Eu não consigo receber a herança de outro lugar. Seria interessantíssimo se eu pudesse receber a herança de um sujeito como Bill Gates, por exemplo. Seria maravilhoso. O que eu faço para receber a herança do Bill Gates? Como que eu faço para receber isso? Então é impossível essa pergunta, mas aqui a impossibilidade ela é disfarçada. O intérprete da lei fala: o que eu faço para merecer a vida eterna? Como que eu posso conquistar a vida eterna? Quais são os feitos que eu posso realizar para ser digno, no mínimo digno, de receber a vida eterna? Alguém disse em algum lugar, e essa é uma tolice, que só um tolo responde uma pergunta com outra. Irmãos, algumas frases a gente tem que jogar fora, porque elas são tolas. Jesus está respondendo uma pergunta com outra. Não é tolice responder uma pergunta com outra. Aqui, no caso, é o ápice da sabedoria e da inteligência. Jesus vai perguntar: ora, intérprete da lei, você que é o tradutor, você que é o expositor, você que é o exegeta, você que é o sábio, você que é o homem que dedicou a vida a descortinar a palavra do Senhor aos leigos, como interpretas? Responda você, intérprete da lei. Se você é um homem dedicado às letras, a resposta é sua. Me diga, como você entende que o homem pode herdar a vida eterna? O intérprete da lei, como eu disse, na sua sabedoria maligna, na sua sabedoria utilizada para o mal, vai juntar dois textos que só Jesus juntou. Se você depois, por curiosidade, quiser dar uma procurada no Antigo Testamento, você não vai encontrar em lugar nenhum esses dois textos unificados. Só Jesus juntou esses dois textos: amarás o Senhor teu Deus e amarás o próximo como a ti mesmo. É bem provável que o intérprete da lei tenha ouvido discursos de Jesus aqui e acolá, porque só Jesus juntou essa ideia. Então o intérprete da lei vai usar as palavras de Jesus contra ele e vai dizer: como é que eu interpreto? Do jeito que o Senhor disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como que eu interpreto? Eu interpreto do jeito do Senhor, ué. Como que se pode herdar a vida eterna? Amando a Deus e amando o próximo. Jesus não negaria a sua própria palavra. Então ele responde no versículo de número 28, respondeste corretamente, faça isso. Pode fazer. Se você quer saber como herdar a vida eterna, está aí a resposta. Ame a Deus sobre todas as coisas, ame o próximo como a ti mesmo, faça. Por que Jesus manda esse intérprete da lei fazer? Porque os judeus não tinham problema com o primeiro versículo. E olha que loucura isso. Eles se imaginavam, na época, que eram capazes, por si mesmo, de amar a Deus sobre todas as coisas. O judeu nunca teve crise de dizer: eu não consigo amar a Deus de todo o meu coração. O problema do judeu estava com o próximo. O problema do judeu não estava com o amor a Deus. E é uma loucura isso, porque o problema do ser humano caído está em todas as esferas. Qual de nós poderia se levantar aqui nessa manhã e dizer: eu amo a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todas as minhas forças e de todo o meu entendimento? Qual de nós seria capaz disso? Nenhum de nós. Não somos capazes de amar a Deus de forma exclusiva e radicalmente
profundamente enraizada no nosso coração. Não somos capazes de amar a Deus de todo o nosso coração. Nosso coração ama todas as coisas, nosso coração ama desde comida até times de futebol, ama desde pessoas até coisas compradas. Nosso coração, como já fora dito tantas vezes, é uma fábrica de ídolos e passa a amá-los radicalmente. O judeu não entendia isso ser um problema. O problema do judeu estava com o próximo. E quando Jesus diz, ok, pode amar o próximo, ame o próximo como a você mesmo e você vai viver. O judeu responde ao Senhor Jesus. Versículo de número 29 é um versículo chave aqui. O judeu, intérprete da lei, querendo justificar-se, pergunta a Jesus, quem é o meu próximo? O próximo para o judeu era só o seu conterrâneo, era o seu parente, era aquele que era do mesmo sangue. O próximo para o judeu era aquele que pertencia à comunidade de Israel. O estrangeiro não fazia parte disso, o samaritano mestiço não fazia parte disso, e ainda haviam indignidades sobre algumas categorias presentes dentro da própria cultura judaica. A criança era desprezada, a mulher era desprezada, a viúva era desprezada. Os judeus tinham um jeito de definir o próximo de maneira muito peculiar. O próximo era aquele que era próximo dele, que pensava como ele, que vivia como ele, era um outro judeu da mesma forma que ele o era. E esse intérprete da lei tem problemas com isso, então ele quer se justificar, ele pergunta para Jesus, quem é o meu próximo? Jesus teria que usar o Antigo Testamento, dizendo que o próximo do judeu é outro judeu. Jesus teria que consolidar isso, mas se Jesus consolidasse essa ideia, ele negaria amarás o próximo como a ti mesmo na sua abrangência total. Então ele propõe uma parábola, e aqui na parábola é que nós vamos repousar a nossa meditação. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Esse caminho era um caminho de praticamente 30 quilômetros. Jerusalém é uma cidade que naquela época poderia ser comparada com a Aparecida do Norte. Uma cidade de peregrinos, uma cidade religiosa, uma cidade que girava em torno da religião. Eu não estou fazendo a comparação das religiões, eu estou fazendo a comparação entre as cidades, tá? Se você for hoje, nesse final de semana, passar na frente de Aparecida, você vai ver uma série de peregrinos indo para aquela cidade para fazer os seus votos religiosos. A cidade toda gira em torno da religião. Meu filho, passando no caminho, ficou espantado com a quantidade de hotel. Uma cidade que gira em torno da religião, tem hotéis, tem restaurantes, tem lojinhas de itens. Jerusalém era um tanto parecida com essa. As cidades ao redor dependiam de Jerusalém. E era comum o caminho entre Jericó e Jerusalém, que era um caminho de mercadorias. Mercadores saíam de Jericó e iam para Jerusalém vender as suas mercadorias. Jericó era mais barato de morar do que Jerusalém, e voltavam para Jericó com o bolso cheio de dinheiro da venda das suas mercadorias. Então esse era um caminho comum, um caminho de mercadores, e era um lugar que assaltos ocorriam em todo o tempo. Jesus está propondo uma parábola que poderia muito bem ocorrer. Aliás, esse é exatamente o propósito da parábola. Contar histórias que não são verídicas na sua forma de acontecer, mas bem que poderiam ter acontecido, porque retratam a vida real e cotidiana. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Estava voltando cheio de dinheiro, já tinha feito o seu comércio, e então veio a cair nas mãos de salteadores. Versículo de número 30. Os salteadores roubaram tudo, lhe causaram muitos ferimentos. E olha que interessante o restinho do texto, pois o texto nos diz que os salteadores deixaram-o semi-morto. Aqui é importante nós notarmos o estado que esse homem fica. Sem roupa, porque roubaram tudo. Completamente desfigurado, ferido,
Os golpes tiraram a imagem natural desse homem, deformaram esse homem, e esse homem ficou semi-morto. Esse homem não tinha como pedir ajuda. Isso é importante nós notarmos, porque Jesus está querendo mostrar para o intérprete da lei que este homem que caiu nas mãos dos salteadores não tinha justificativa nenhuma para ser salvo. Por que eu estou dizendo isso? Ora, se ele estivesse vestido como um sacerdote, ele teria que ser salvo. Se ele estivesse vestido como um romano, ele teria que ser salvo. Mas se ele não tem roupa nenhuma, não há nada que o identifique como alguém que precisa ser salvo. Em segundo lugar, se ele fosse um estrangeiro abastado, tivesse muito dinheiro, talvez salvá-lo seria uma boa, uma recompensa poderia acontecer. Mas esse homem está desfigurado, não dá para ver ao certo quem de fato ele é. Talvez o sotaque pudesse dizer alguma coisa. Esse homem está semi-morto, nem falar ele pode. Pois bem, essa é a cena. O homem descia de Jerusalém para Jericó, caiu nas mãos de salteadores, perdeu a roupa, perdeu a forma, perdeu o dinheiro, perdeu a fala, está lá, desnudo e semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo, passou de largo. Todas as vezes que a gente olha para esse texto, a gente tem uma raiva danada do sacerdote. Aqui eu quero defender um pouco o sacerdote, nesse primeiro momento. Como é que funcionava o turno de trabalho em Jerusalém? O sacerdote ia para Jerusalém e trabalhava uma semana, 7 dias. Quando terminava o seu ciclo de trabalho, ele voltava para casa e ficava uma semana de folga. Ora, aqui, por causa da companhia siderúrgica, vocês estão acostumados com essa história de turnos. Talvez alguns de vocês passaram a vida inteira trabalhando em turnos. O sacerdote trabalhava em turnos. Trabalhou uma semana, ele está descendo de Jerusalém para Jericó, ele está seguindo o mesmo caminho, ele está voltando, ele não está indo, ele está voltando. O sacerdote está voltando para o aconchego da sua casa. O grande problema é que ele tem um homem semi-morto no caminho. Se o sacerdote encostasse no semi-morto, o que aconteceria com ele? Ele ficaria imundo, é o que a lei diz. Se um sacerdote tocar em alguma coisa morta, ele fica impuro. Se o sacerdote ficasse impuro, o que ele teria que fazer? Voltar para Jerusalém. E se ele volta para Jerusalém, quantos dias demorava a purificação? 7. Ele trabalhou 7 dias, está voltando para casa. Tem um homem ali semi-morto, imundo, sangrando. Se ele pôr a mão no homem morto, ele está imundo, tem que voltar para a purificação. Terminados 7 dias de purificação, que começa de novo o turno de trabalho dele. Ora, eu passaria de lado também. Eu quero voltar para minha casa, meu Deus do céu. Eu trabalhei a semana toda. Eu trabalhei de segunda a segunda-feira. Estou voltando para casa, o homem está aí morto mesmo. Eu não quero saber desse homem. Eu quero voltar para minha mulher e meus filhos. Quando nós olhamos a atitude do sacerdote primariamente, a gente fica com raiva dele. Mas quando a gente entende um pouquinho do contexto da vida dele, é bem provável que eu e você tenhamos feito a mesma coisa. Eu vou voltar para casa, gente. Trabalhei a semana toda, cuidei de tanta gente, fiz tanta coisa no templo. Estou cansado. Minha mulher me espera, meus filhos. Eu não posso ver meus filhos crescerem sem que eu esteja lá. Eu não posso deixar isso acontecer. Eu vou voltar para casa. Não só o sacerdote tomaria essa atitude, como tomou, mas o levita também. Versículo de número 32, semelhantemente o levita descia pelo mesmo lugar, vendo também passou de largo. As mesmas leis dos sacerdotes eram as mesmas leis dos levitas. Eu não preciso dizer, mas vou dizer, que obviamente levita não é quem canta. Levita é quem trabalha dentro do aspecto cultico do templo. O levita separava as ofertas, o levita organizava a fila, o levita recebia os animais do sacrifício, o levita limpava ao redor do sacrifício, o levita trabalhava mais ainda que o sacerdote. O levita vai fazer a mesma coisa. E eu e você, se formos muito sinceros e verdadeiros, faríamos o mesmo. Jesus então vai introduzir
o personagem, o anti-herói da história. Ele vai dizer, certo samaritano. Quando nós olhamos para o samaritano aqui, o samaritano não pode ser a pessoa central da história. E por que não pode ser a pessoa central? Em primeiro lugar, porque os judeus odiavam os samaritanos. É uma coisa parecida com Palmeiras e Corinthians, Flamengo e Vasco. É mais ou menos alguma coisa com Brasil e Argentina. É mais ou menos essa rincha que eles tinham. É claro que muito mais acentuada, porque os samaritanos eram mestiços. Não só mestiços no sangue, mas mestiços na religião. Qual é o surgimento dos samaritanos? Quando o reino vai ser dividido, reino do sul e reino do norte, o reino do norte vai ser invadido no ano 732 a.C., o reino do sul no ano 586, 200 anos depois praticamente. O reino do norte será invadido por um povo que tirava os homens, espalhavam os homens pelo império e traziam homens de outras nacionalidades. Em pouco tempo o norte foi misturado completamente. Homens persas, homens babilônicos, homens europeus foram trazidos e dormiram com as mulheres hebreias. Esses filhos eram filhos mestiços, não era o próximo do intérprete da lei. O próximo tinha que ser da gema, tinha que ser judeu de judeu. O samaritano era um mestiço. Desde quando o reino se separou, os samaritanos, ou o reino do norte, introduziram uma nova forma de adoração. Trocaram Jerusalém por Gerizim, trocaram alguns tipos de adoração restrita ao Deus de Israel por postes ídolos. Eles eram mestiços também na religião. Jesus vai colocar essa figura improvável. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo, compadeceu-se. Note que aqui já há uma diferença do samaritano para o sacerdote e o levita. O sacerdote e o levita veem o moribundo e passam longe. O samaritano passa perto e vê o moribundo. E é por isso que se compadece. Irmãos, aqui um pequeno parênteses. Só existe uma forma de se compadecer da dor do próximo. É andando perto dele. Não tem como eu me compadecer de alguém que está longe de mim. Sabe por que a gente não sente uma série de dores do mundo? Porque a gente está longe. A gente não sente a dor do mundo, da mulher, que o filho está nas drogas. Ela está lá e eu estou aqui. A gente não sente a dor do mundo da viúva, que não tem como pagar suas contas, porque ela está lá e eu estou aqui. A gente não sente muito a dor dos órfãos, porque eles estão lá no orfanato e a gente está aqui. A gente só vai sentir a dor de alguém se a gente começar a andar perto dessa pessoa. Se a gente continuar longe, a gente vai continuar vivendo essa vida insensível, contando os mortos sem, contudo, derramar uma lágrima por eles. Volta para o texto. O samaritano passa perto, vê e se compadece. E note que o samaritano não está voltando. É bem provável que ele esteja indo. Certo samaritano que seguia o seu caminho. E por que eu estou dizendo que ele está indo? Porque ele está cheio de mercadorias no seu animal. Olha o versículo de número 34. Chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicou óleo e vinho. O samaritano olhou aquele moribundo, parou o seu pequeno animal, desceu do seu animal, pegou ali as coisas que provavelmente iriam ser comercializadas em Jerusalém, itens caros, itens raros, e vai utilizar esses itens todos para socorrer a dor do aflito moribundo. Moribundo este, sem nome, sem sobrenome, sem roupa, sem fala, moribundo esse que não se pode identificar sua nacionalidade, suas posses, sua posição social, nada poderia ser visto. Contudo, o samaritano o socorre. O samaritano não só vai aplicar óleo e vinho, limpando as feridas, trazendo refrigério, tirando as bactérias, fazendo asepsia daqueles ferimentos todos espalhados no corpo do homem, mas a Bíblia nos diz, segundo a parábola de Jesus, que o homem pega o moribundo nos ombros,
se suja com a sujeira daquele homem morto ou semi-morto e o coloca sobre o seu próprio animal. Abre mão do conforto, cede o seu conforto pelo conforto de um desconhecido. E mais, versículo de número 34, leva até uma hospedagem, muda o curso do seu rumo, vai levar o homem para uma hospedaria. Diz o texto que ele ficou junto com o moribundo até o dia seguinte. No dia seguinte, imagina como é que foi aquela noite. O bom samaritano continuou cuidando das feridas, aplicando óleo, aplicando vinho, diminuindo a febre, fazendo compressa, velando a noite. O que nós temos aqui é um homem à beira da morte e um outro homem cuidando deste homem até o dia seguinte. No dia seguinte, o samaritano volta ao seu rumo, ao seu compromisso, sem antes arcar com as despesas integrais do moribundo. Tirou 2 denários, versículo 35, o entregou ao hospedeiro e disse: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Por que o samaritano faz isso? Porque naquela época, se alguém não pagasse as suas contas, ele teria que pagar com trabalho. Se um judeu não pagasse as suas dívidas, ele teria que ser escravo dos seus irmãos por um período, até pagar as suas dívidas. O samaritano não só cuida do primeiro estado do moribundo, que isto é, ele está cheio de ferida, está quase morrendo, mas cuida ou garante a melhora dele futura. Se ele deixa o homem na hospedaria e vai embora, o homem iria acordar sem roupa, sem dinheiro, sem nada. Como é que ele pagaria as contas? Ele se tornaria escravo do dono da hospedaria. Mas o samaritano, antevendo isso, paga a conta e diz: se alguma coisa ele gastar a mais, quando eu voltar, eu pago. Essa é a história de Jesus, essa é a história que ele contou para o intérprete da lei. Lembra? Intérprete da lei que perguntou: mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Mestre da lei que não foi revelado aos grandes desse mundo. Mestre da lei que eram os grandes, que Jesus disse: não foi revelado essa salvação aos grandes, mas aos pequeninos. Mestre da lei que se achava superior aos outros, ou que só considerava os próximos dele os próprios judeus. Jesus volta para o intérprete da lei e diz: qual destes 3, sacerdote, levita e bom samaritano, qual destes 3 parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Eu não sei se você já percebeu isso, mas Jesus está mudando o sujeito da história. Qual é o sujeito da história? Quem é o meu próximo? Pergunta o intérprete da lei. Quem é o meu próximo? Essa é a pergunta do intérprete da lei. Jesus vai alternar o sujeito. Vai falar quem é o próximo dele. Não é de você pouco importa. Quem é o próximo do necessitado? Quem é o próximo do moribundo? Quem é o próximo do homem deixado à própria sorte, sem nome, sem lenço, sem documento, sem rosto, sem fala? Quem é o próximo daquele miserável homem que estava fadado à morte e, nas palavras bíblicas, estava semi-morto? Note como era a ojeriza do judeu ao samaritano. Versículo 37, o intérprete da lei responde: o que usou de misericórdia para com ele. Ele não consegue nem dizer o samaritano, foi o samaritano, ele não consegue dizer. O ódio é tanto, e colocar um samaritano como o herói, isso seria demais para um judeu. Ele diz: o que usou de misericórdia para com ele. Jesus disse: vai e procede tu de igual modo. Pois bem, a história é essa. Quando nós olhamos para a história, nós nos perguntamos: o que essa história tem a ver comigo? Eu acho que muita coisa. Em primeiro lugar, nós podemos tentar nos identificar aqui na história. Quem nós somos nessa história aqui? Bom, eu posso ser o intérprete da lei arrogante, que acredita que sabe de tudo, que acredita que conhece tudo, que se relaciona com Jesus somente para pôr à prova. Infelizmente, nós podemos ser o intérprete da lei. Ora, você nunca conheceu ninguém que se relaciona com Jesus só por interesse próprio? Ou melhor, você nunca conheceu ninguém que se relaciona com Jesus ou com a sua igreja só para criticá-la, só para colocar à prova?
Você não conhece ninguém cujo coração é assim? Que a única relação que ele tem com Cristo é essa? Vamos ver qual vai ser o ponto que ele vai errar. Talvez você possa ser essa pessoa que vem na igreja exatamente para ver quando ela desliza, que frequenta a religião exatamente para pô-la à prova, para duvidar, para questionar. Talvez você seja o crítico. O intérprete da lei é uma personagem aqui que você pode ser. Mas eu, ao olhar o texto, eu não quero ser o intérprete da lei, e imagino que você também não queira. Em segundo lugar, quem que a gente pode ser? A gente pode ser o sacerdote, a gente pode ser o levita. É legal ser o sacerdote. É legal, vive da religião, cuida dos outros e tal. É também legal ser o levita, a tribo separada para o exercício da religião e da fé, trabalhar na igreja, é legal. Só que quando a gente olha para o sacerdote e o levita, mesmo que a gente tenha ou imite a mesma ação deles, eu também não quero ser esse homem. Ele não é o mais legal da história, ele não foi o mais certo. Pode até ser legal ser o sacerdote e o levita, mas nesse caso aqui, eu não quero ser não. Quem eu quero ser? Eu quero ser o samaritano. Eu quero ser esse homem aqui que aparece na cena. Mas o samaritano não dá para eu ser. Por que não dá para eu ser o samaritano? Não dá para eu ser o samaritano, porque o samaritano, pelo que nos parece aqui no texto, o samaritano só pode ser o Senhor Jesus. O samaritano aqui na história é o anti-herói, ou é o herói improvável. É aquele que abandona os seus afazeres para cuidar das necessidades do outro. Não é aquele que dá uma ajudinha, mas é aquele que abre mão de toda a sua agenda, abre mão de toda a sua glória, abre mão de todo o seu conforto, abre mão de toda a sua riqueza. O samaritano aqui não está abrindo mão apenas de 1 minuto da sua existência, o samaritano aqui está abrindo mão de toda a sua glória, ele está abrindo mão de tudo que o define. Ele passa perto do indigno, ele ama o indigno, ele derrama suas riquezas em favor do indigno, ele abre mão do seu conforto para ajudar o indigno, ele abre mão do seu sono para velar a vida do indigno. E ele não só faz tudo isso, mas antes de ir embora, ele deixa pago todas as contas futuras. O samaritano só pode ser o Senhor Jesus, que abriu mão da sua glória, desceu do mais alto céu e carne se fez, passou tão perto de nós que experimentou toda a nossa miséria. Não só experimentou a nossa miséria, mas se misturou a ela de tal forma a ponto de enfrentar a morte de cruz. Pagou uma conta que não era dele na cruz do Calvário. E disse-nos: eu vou para o Pai, vou vos preparar morada, mas até a minha volta, sua conta já está paga. O samaritano da história não pode ser eu e você. O samaritano é o Senhor Jesus. Quem sobra? Eu não quero ser o intérprete, eu não quero ser o sacerdote e o levita. Só sobra um: o moribundo, sem nome, sem lenço, sem documento, sem fala. E de fato, meus irmãos, nessa história aqui, nós somos o moribundo. Nessa história aqui, nós somos esse homem que estava morto nos seus delitos e pecados, que não tinha nada que atraísse a salvação e o Salvador. Não tínhamos nome, não tínhamos herança, não tínhamos rosto, não tínhamos fala, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, abandonados à beira do caminho. E fomos encontrados. Não fomos encontrados pelo intérprete da lei, nem pelos religiosos. Fomos encontrados pelo herói improvável.
Fomos encontrados por aquele que não poderia ser o herói, mas de fato é o grande herói. Fomos salvos. Ele chegou ao nosso lado, limpou as nossas feridas, nos colocou sobre os seus ombros, nos carregou no colo, nos acompanhou durante toda a madrugada, quando a gente tinha febres ainda, pagou a nossa conta, e a gente espera Ele voltar. E note como nós só podemos ser o homem moribundo, porque da mesma forma que fomos salvos pelo Salvador improvável, o homem moribundo não viu o rosto do Salvador. Eu e você não sabemos bem como é que é o rosto do nosso Jesus que nos salvou, e aguardamos o dia em que poderemos com os nossos olhos olhar aquele que nos salvou e enfim dizer: muito obrigado, como eu queria ver o rosto daquele que me amou, como eu queria ver a forma daquele que me salvou. No texto, irmãos, nós só podemos ser o homem perdido na beira do caminho. E aqui então nós temos a proposta da salvação. Ora, se eu sou o homem perdido, há esperança para mim. Se eu sou o homem perdido na beira do caminho, sem lenço, sem documento, sem história, sem sobrenome, sem idioma, e o bom samaritano está andando por aí, por que não acreditar que o bom samaritano esteja andando por aqui? Se eu sou moribundo e ainda não fui salvo, talvez seja hoje o dia da salvação. Talvez seja hoje o dia das minhas feridas serem limpadas. Talvez seja hoje o dia da minha vida ser transformada. Talvez seja hoje o dia em que eu serei socorrido. Mas talvez você já tenha sido salvo. E aí você pode dizer: pastor, não serve muito isso para mim o texto. Não? Como é que Jesus termina? Vai e procede da mesma forma. Jesus está dizendo alguma coisa que Paulo vai dizer lá na frente. Paulo falou: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Vai e apresenta o bom samaritano. Se você já foi salvo, qual é a sua missão? Saia pelas vielas desse mundo, meu Deus do céu. Saia pelas ruas escuras da nossa realidade. Saia ao redor da igreja, saia ao redor da sua família, saia ao redor do seu trabalho e saia gritando por aí que há esperança para o homem morto nos seus delitos e pecados, porque o bom samaritano ainda está passeando por aí. Diga a todos que você foi salvo por um herói improvável, que esse herói improvável é Jesus Cristo, que pode o mundo não dar nada para Ele, mas Ele é o único que se compadece das nossas misérias e pode se compadecer das misérias de qualquer um. Se você já foi salvo, anuncie o Salvador. Se você já foi salvo, apresente o bom samaritano. Se você já conhece essa salvação, por que tem se calado? Agora, se você está no meio do caminho, meio como intérprete da lei, se aproxima de Jesus, mas não reconhece a sua salvação, talvez seja o dia do arrependimento. Talvez seja o dia em que a gente possa dizer: eu me rendo, chega. Eu não vou mais me relacionar com a religião, brigando com ela. Eu não quero mais ficar colocando Jesus à prova. Eu não quero mais ficar pegando erro na igreja. Chega! Agora eu quero ser mais um. Eu quero me alegrar, não porque eu conheço todas as coisas, não porque eu sou intérprete da lei. Eu não quero me alegrar porque os demônios se submetem a mim. Eu quero me alegrar porque meu nome está escrito no livro da vida. Eu quero me alegrar não porque eu tenho teologia suficiente para colocar Jesus à prova, ou porque eu tenho tempo de igreja suficiente para dizer como é que a igreja deve funcionar. Não. Eu quero simplesmente viver aos pés do bom samaritano e dizer que por ele eu fui salvo e por ele eu vivo. 3 coisas estão diante de nós: ou venha para a vida, ou saia para anunciar a vida, ou, se está no meio do caminho, se arrependa, creia, se renda e viva a nova vida conquistada pelo bom samaritano. Que Deus abençoe vocês, que nesta manhã Deus possa ter falado ao vosso coração de tal forma a ponto de gerar em você respostas,
E a resposta do crente nunca é a resposta da boca, somente. Ela é a resposta da boca, que vem do coração, mas que principalmente move os membros. Quer saber se alguém respondeu a mensagem do Evangelho? É só ver se ele começou a se mexer, se ele começou a andar. Quem responde ao Evangelho começa a trabalhar. Que Deus te ajude nesse sentido, que Deus me ajude, que Deus ajude todos nós. Feche seus olhos, vamos orar. Deus, nessa manhã, mais uma vez, nós fomos relembrados do bom samaritano, apresentados a Ele. E diante dele estamos, e diante dele é tolice colocá-lo à prova, diante dele é tolice nos alegrarmos pelas bênçãos de expulsarmos demônios, ou termos cargo na igreja. Isso tudo não é nada. Diante do bom samaritano, só temos que agradecer, só temos que honrá-lo, que louvá-lo, dizendo: Senhor, obrigado porque revelaste aos moribundos e pequeninos tais coisas e não aos grandes desse mundo. Obrigado porque nosso nome está escrito no livro da vida. Obrigado porque o Senhor nos salvou. Quando ninguém era por nós, o Senhor nos resgatou. Muito obrigado, Senhor. Em forma de gratidão, nos ensine a anunciarmos aos quatro cantos desse mundo, a começar na nossa casa, na nossa rua, na nossa igreja, na nossa cidade, dizendo que o bom samaritano está andando por aí. Dizer que as ruas escuras de Volta Redonda podem ser iluminadas pela presença daquele que é a luz do mundo. Dizer que as trevas dos corações dos homens mortos e abandonados podem ser refeitas naquele que veio nos dar um novo coração. Oh, Deus bendito, se o Senhor está por aí, se o Senhor está trabalhando, que nós venhamos ser os arautos do Senhor, saindo pelas ruas dessa cidade, gritando a pleno pulmão, dizendo: o bom samaritano está por aí, salva a quem quer, salva ao necessitado, salva pecadores. Nos faça despertar do nosso sono em vida e voltarmos a anunciar que o bom samaritano veio, está aqui e em breve há de voltar. Esse é o nosso pedido nessa manhã. E se porventura há no nosso meio necessidade de arrependimento, quebra-coração, Senhor, se há necessidade de novo nascimento, o Senhor é poderoso para levantar o morto da tumba e fazê-lo assentar entre príncipes e princesas. Faz a tua obra em nós, faz a tua obra por nós, faz a tua obra nessa igreja. Essa é a oração que nós fazemos. A fazemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.